O que move a minha participação na tribuna de hoje é para relatar um fato que aconteceu nessa manhã no bairro Pedra Branca e que tem sido objeto de discussão recorrente nessa Casa Legislativa, tendo sido, inclusive, objeto de uma proposição de lei municipal apresentada pelo Poder Executivo, que, após uma análise jurídica do meu gabinete, entendeu-se que era extremamente desnecessária. Senhor presidente, recentemente essa Casa Legislativa aprovou uma lei que visa regularizar uma situação normativa para retirar da circulação das vias públicas os animais de grande porte, conhecido pelo CTB como semoventes, e por boa parte da população como o cavalo, o boi, que circula de forma errante pela via pública. É possível dar um zoom naquilo ali, Jean? Vê se consegue dar um zoom. Hoje pela manhã, senhor presidente, por volta aí de umas 7h40, quase 8 horas, eu não saberia dizer de forma detalhada de quem foi a culpa, porque os dois estavam circulando no mesmo sentido da via. E aí, como eu sou leigo nessa matéria de Código de Trânsito Brasileiro, eu não vou me arriscar a dizer de quem que era a culpa. Se era do cavalo, que circulava pela via pública no sentido correto, talvez pela sua percepção animal, eu creio, né? Estou fazendo aqui uma suposição, uma presunção. Ou do motoqueiro, que vinha numa velocidade razoável, não acima da velocidade da via pública, mas certamente devia estar indo para o seu trabalho, devia estar indo para a faculdade, e por um problema do acaso, uma consequência do acaso, quase acabou se chocando com esse cavalo que estava transitando, como eu disse anteriormente, senhor presidente, pela via normal, pelo sentido normal da via. E aí eu não quero aqui culpar o cavalo. Eu estou aqui, infelizmente, satirizando. Sabe por quê, senhores? Porque nós estamos há quase 6 meses tentando resolver um problema tão pequeno, mas tão pequeno, que não acontece nada. No bairro Pedra Branca, hoje, senhores, e eu acredito que na Pinheira ainda isso aconteça, São Sebastião também deve estar acontecendo mais pelo interior, mas no bairro Pedra Branca, hoje, deve ter mais ou menos, acho que de 40 a 50 cavalos, bonitos como esse daí, circulando pela via pública aleatoriamente. Não se tem um registro de propriedade, não se tem uma guia para controlar o animal perambula o dia todo pela Pedra Branca, dia e noite. Se quiserem ir lá neste momento, eu levo para os senhores, em qualquer rua da Pedra Branca, nós vamos encontrar os animais circulando. E aqui nós perdemos um grande tempo, utilizando recursos do povo palhocense, para votar uma lei que, no meu entendimento, não possuía qualquer necessidade. O meu gabinete, através do Dr. Bessa e da Fabiola Scheidt, fez um estudo recentemente, a partir de uma orientação que eu havia passado, e trouxeram aqui nessa indicação, de forma muito didática, que o próprio Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 269, e aí eu creio aqui que o vereador Elton terá muita facilidade em contribuir com essa discussão, porque trabalhou no setor de trânsito, que a autoridade de trânsito e seus agentes, na esfera das competências estabelecidas nesse código e dentro da sua circunscrição, deverá adotar as seguintes medidas administrativas. Inciso 10. Recolhimento de animais que se encontrem soltos nas vias e na faixa de domínio das vias de circulação, restituindo-os aos seus proprietários após o pagamento de multas e dos encargos devidos. O município possui celebrado um convênio com uma empresa que venceu por um processo licitatório para o depósito dos veículos apreendidos na via pública municipal no âmbito da sua circunscrição. Esses animais que perambulam pelas vias públicas do município devem ser levados para lá, porque lá naquele convênio
já está pré-determinado o valor da multa, o valor dos encargos, o modus operandi, como esse animal será depositado lá no pátio, como ele poderá ser devolvido ao seu proprietário e como ele deverá ser leiloado, caso necessário. Está escrito. Ninguém precisava inovar absolutamente mais nada. A competência normativa para recolhimento desse animal, ela é taxativa. Ela não é discricionária. Quem tem que resolver este problema é a Secretaria de Segurança Pública, são os agentes de trânsito do município. Não precisa inovar mais nada, não, senhores. Recentemente eu conversei com o prefeito Camilo acerca deste problema, e o mesmo disse-me o seguinte: estamos tentando resolver o problema para descobrir quem vai acolher esses animais, como vai se cobrar, quem vai fazer isso, não precisa, está determinado no Código de Trânsito Brasileiro. O município tem competência legal para tomar essa providência. O próprio CTB já definiu quem é o servidor público responsável para recolher esses animais. Não tem mais o que discutir. É só cumprir a lei. Manda cumprir a lei, inclusive, está aqui, senhores, o próprio artigo 271 do Código de Trânsito Brasileiro, ele fala o seguinte, que removido, nos casos previstos nesse código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via, apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de 60 dias, contado da data do recolhimento, será avaliado e levado a leilão, a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico. Está escrito aqui, ó. O CTB já determina quem tem que cumprir, quem tem que realizar. E eu não consigo entender qual é a dificuldade do poder público de determinar a solução desse problema. Dentro do estudo que eu solicitei aos meus assessores que fizessem, eles me trouxeram aqui uma outra informação que eu quero compartilhar com os senhores, que é segundo uma orientação de um grande doutrinador brasileiro, chamado Arnaldo Rizzardo, que é um doutrinador brasileiro da área do direito, que ele diz o seguinte, tá? A reparação nos acidentes de trânsito, de maneira muito clara, nos acidentes de trânsito ocorridos nas vias públicas em razão de animais soltos, além dos respectivos proprietários, podem ser acionados os concessionários, a própria autarquia ou o poder público que exerce a jurisdição. Em apertada síntese, um animal que provocar um acidente em via pública, que o seu proprietário não se apresentar, quem vai pagar a conta é o povo. É o poder público que paga. Está aqui na lei. Está escrito isso. Aí o contribuinte novamente vai tirar o dinheiro do seu bolso para pagar por uma incompetência, uma incapacidade dos agentes públicos, senhores. Esse problema aqui é grave, esse problema é grave. Nós estamos fazendo uma indicação solicitando ao setor de trânsito e à Secretaria de Segurança Pública que adote a providência. Eu tenho certeza que lá agora tem um servidor muito competente, que é o Alexandre, que é um policial civil, e, portanto, ele tem esclarecimentos jurídicos, e eu tenho certeza que ele vai adotar a providência para resolver, até porque, senhores, a partir do momento dessa ciência, se eles não resolverem, e aqui eu falo, o prefeito Camilo e o próprio secretário, eles serão considerados corresponsáveis por tudo que decorrer desses animais soltos na via pública. Recentemente, um veículo bateu num cavalo. A sorte é que o condutor do veículo conseguiu frear a tempo, não machucou o cavalo e também não trouxe prejuízos materiais a ele.
mas vai acontecer de uma hora à noite, o motoqueiro vir em alta velocidade, bater num animal escuro desse, numa via pública, e vir a óbito. E o poder público vai ter que arcar com essa responsabilidade.